Como é que foi a... Porque assim, o campeonato estadual, ao longo dos anos, foi perdendo força. Não paulista, Não porque paulista, ele é muito grande e o que vocês fizeram melhorou ainda ele e tal. Mas a gente que é do Rio, né? O nosso campeonato é complicado, nível técnico baixíssimo. Tipo, ano passado tinham 2 times só da Série A, né? Uma coisa, né? E os times menores são... Não tem a força que os times aqui do interior têm, né? Claro que o São Paulo é um estado muito mais rico, muito maior, tudo isso influencia, mas obviamente a organização também não é das melhores. E a gente tá falando do Campeonato Carioca, é tipo o segundo maior, né? Tem muitos outros aí que são muito pequenos e tal. E, por boa parte das torcidas e da mídia também, começaram a considerar o campeonato estadual um problema no meio do calendário, né? Por causa da questão do calendário. Verdade. Como é que foi quando os times vieram pra você falar... Houve essa coisa do calendário, porque, por exemplo, esse ano, e ano passado também, teve rodada, porque acumula competições, né? Que o São Paulo e o Palmeiras, por exemplo, jogaram 3 vezes na semana. É uma coisa de maluco. Teve isso. Só né? foi uma construção que tivemos que fazer lá com o sindicato, com os atletas. Porque, todo mundo. né? Porque não pode, você tem que respeitar o intervalo mínimo entre as partidas de 66 horas. Pois é. E estavam jogando cada 48 horas. Porque os atletas assinaram, inclusive, um documento aceitando isso, mas bem lembrado. Pois é. E aí, chegou pra você essa demanda, pô, tem alguma coisa pra gente fazer com esse calendário, organização, sei lá? Não, chega, não. Isso é recorrente, esse assunto, né? É uma discussão super válida e necessária, na verdade. É que a questão, o grande X da questão aí é que a gente está falando... Primeiro, o Brasil é um país de proporções continentais. Estamos falando de universo, eu acho que 700, 800 clubes, mais ou menos, né? Caraca. 700, 800 clubes. E qual que é o grande problema do calendário brasileiro? Um pequeno grupo de clubes, um pequeno número de clubes, pequeno, com muitos jogos. E um grande número de clubes sem jogo, com poucos jogos. Esse é o grande. Então, por quê? Flamengo, Palmeiras, muitos jogos. Agora, o que falta realmente é calendário para mais clubes o ano todo. Esse é o grande X do futebol. Porque, assim, quando você tem mais clubes em atividade o ano todo... São mais jogadores em atividade, mais comissões técnicas em atividade, da quantidade você tira a qualidade. Por que antigamente a gente, sei lá, o futebol brasileiro, você convocava uma seleção, ficavam 2, 3 de fora. Cada vez hoje não vejo discutir o nome, ainda mais que aumentou para 26 agora, ferrou. Agora não. Aí eu vou discordar de tu. Eu acho que tem um... Pedro. Eu acho que... Pedro. Não, mas o Pedro vai. O Pedro vai. Mas o Pedro vai. Vai. Mas assim, isso é uma parada que a gente fala aqui... Que, pô, as outras seleções do mundo aí tem um time que você já consegue prever com facilidade. O Brasil, a gente tem, 2 times, 2 times. 2? Tem 2 times. Será? Eu acho que tem, cara. Mas qual que é o nome que fica fora assim? Flamengo A e Flamengo B. Não, porque assim, do Pedro eu concordo, assim, Gabigol e tal, mas assim, eu acho que você, sei lá, se convocar 26, eu acho que ficaria em uns 4, uns 30, assim, pra você discutir com muitos nomes que falar... Eu acho que, sei lá, porque, por exemplo, só para Quem sou eu para discutir contigo? Não, imagina. É só... Estão batendo tá. Essa divergência é saudável, é ótimo. Eu falo porque, por exemplo, em 94, né? Bebeto e Romário titular. No banco, Viola, Miller e Ronaldo. Evair do Palmeiras não foi nem convocado. Era uma coisa assim, uma quantidade de jogadores, né? Não o que, mas assim, eu acho que cada vez a gente produz menos jogadores no Brasil. Quanto a isso aí eu concordo. É uma realidade, sim. né? O que eu acho assim, a gente realmente vai ter um time com 26 pra ganhar a Copa, porque a gente vai ganhar a Copa. Eu também acho, tô com vocês, isso aí, então, sem discussão. Então já pode profetizar lá na Bet Nacional. Por exemplo, se a gente resolvesse fazer um time com 26 nomes só jogador do Brasil, a gente ia pra brigar. Pode não ganhar e tal, mas a gente ia pra competir, entende? É isso que a gente tá querendo dizer, que a gente tem muito jogador em quantidade. Pega lá a França, só jogador do campeonato francês pra fazer sem os da seleção principal pra ver se consegue alguma coisa. Não, concordo. Isso. A gente a gente ainda tem, até pelo tamanho do país, eu acho que sem dúvida vamos... Mas assim... Mas você falou interessante, que assim, realmente a gente tem esses clubes aí que são pouquíssimos no universo de clubes que com existem. Muitos jogos. E aí a gente cria um outro dilema, que é, por exemplo, acaba com o estadual. Acabou com o estadual, acaba com a vida de uma porrada de clube. Exato, é isso. Eu falo porque na federação eu vivo isso, né? Porque porque essa que você tá falando, é lógico que, por exemplo, a gente faz o conselho técnico preliminar. Então ali os 16 clubes que jogam a Série A1 do Paulista. Então, quando você tá falando, os caras, puta, mas o calendário nosso tem muitos jogos, não sei o quê. Aí pega o treinador lá do Novo Horizontino ou do Mirassol, tem jogo pra vocês, pra nós
Entendeu? Então, olha que é o que a gente tem tentado fazer na federação, assim, que é tentar aumentar, dar calendário para esses clubes no cenário nacional, né? Mirassol, estamos felizes para o Ituano foi para a Série B, Novo Horizontino na Série B, estamos aí com Mirassol e Botafogo na Série C, que podem ir para a Série B. Estamos com o São Bernardo na Série D, que está fazendo uma boa campanha, pode passar. Então, o nosso trabalho é muito... Vamos ajudar os clubes de São Paulo a se estruturar, a se organizar, para cada vez ter mais clubes de São Paulo na Série A, na Série B, na Série C do Campeonato Nacional. Esse é um pouco o nosso objetivo, para que esses clubes tenham um calendário, né? Porque o Juninho, que é coordenador técnico lá na seleção, na CBF, quando ele estava no Ituano, ele, Mauro, isso na época do Ituano ainda não tinha, hoje está na Série B, né? Mas na época o Ituano estava só no Paulista. Ele, puxa, mano, não dá para mim tocar futebol abrindo as portas em dezembro e fechando em maio. É porque assim, o que acontece? Você fecha a porta, você desfaz o time. Chega em dezembro, você tem que montar um time do zero. Você não tem base, não tem nada. Então, como é que... Né, então, se você tem... Aí, inclusive, a gente criou a Copa Paulista, né? Aqui em São Paulo tem a Copa Paulista, justamente para dar esse calendário anual para os clubes que não jogam o campeonato brasileiro, eles terem um campeonato, para não ter que fechar as portas, né? Foi isso que a gente fez. Então, esse é o grande questão. Mas aí é uma discussão que envolve, para mim, também o futebol a nível continental, né? Porque, para mim, essa discussão do calendário, ela precisa ser uma discussão a nível de Conmebol, né? Porque, sei lá, o que é bom, às vezes, para o Brasil, não necessariamente é bom para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, que são países muito menores, né? Porque para a gente, por exemplo, é bom a gente estar jogando Sul-Americana contra time do segundo escalão, terceiro escalão da Bolívia, do Equador, em vez da gente fortalecer o futebol nacional. É uma discussão desses jogos, né? Da quantidade de jogos, às vezes, desses times, né? Então, eu acho que mas é uma discussão super válida. Mas o ponto-chave para mim é isso, né? A gente precisaria ter mais clubes com calendário nacional, jogando, sei lá... A Série D, quando o Juninho foi para lá, ampliou a série D. As mudanças que o Juninho fez lá na Série D foram bem positivas, né? De aumentar o número de clubes que disputam a Série D. Mas foi um pouco pelas dificuldades que ele passava aqui no Ituano, né? Mas é uma discussão super válida. E fortalecer o campeonato, o futebol brasileiro como um todo, passa muito para esses clubes do interior ter calendário nacional, ter calendário o ano todo, né? Isso seria importante. Para mim, eu imagino que o principal entrave para conseguir fortalecer esse cenário desses outros clubes aí é grana. O problema aqui é o seguinte, né? Porque assim, você cria um campeonato, não é só criar um campeonato, né? Porque criar um campeonato você cria. Mas, claro, para o cara disputar o campeonato, ele precisa de dinheiro. Exatamente. Entendeu? É o que você está falando. Então, porque é fácil para você, vamos aumentar, tá bom, mas os clubes têm condição, porque o ideal é quando você tem um campeonato, os clubes terem cota para participar, para jogar. Porque aí o Mauro criou um campeonato, mas eu vou precisar viajar, eu preciso organizar minha logística, eu tenho que pagar uma comissão técnica. Então, junto com o campeonato, tem que ter um dinheiro para o clube jogar, né? Então, essa dificuldade e essas competições normalmente são deficitárias e a CBF tem que bancar isso, né? Com o dinheiro que gera de patrocínio da seleção. É o fomento e o desenvolvimento do futebol brasileiro. Sim. É isso, né? Mas tá perfeito, Igor. Parece a não é só dar calendário, você tem que dar calendário e o cara precisa de dinheiro. Você perdoa a minha ignorância, mas é possível, ou como é que o Campeonato Paulista, a Série A2 e demais, eles se estendem só pelo mesmo período do principal, ou eles se estendem ao longo do mais um pouco, alguns meses? Se não se estendem, é porque eu realmente não sei. Se não se estendem, existe uma razão para isso? Sim. Sim, normalmente eles não se estendem porque o que acontece? A partir do momento que... O nosso objetivo qual que é? O nosso objetivo é cada vez colocar mais clubes de São Paulo nos campeonatos nacionais. Sim. Série A, B e C. Então, como eu tenho clubes que estão nessa competição na Série A2, por exemplo, na A3, que jogam nacional, eu necessariamente preciso... Esse campeonato ele tem ele tem um teto, né? Por exemplo, a segunda divisão, a nossa Bzinha aqui, a segunda divisão sub-23, eu não tenho esse problema. Aí, ok. Ela é em outro período. Aí eu estico o campeonato porque não impacta nada. A partir do momento que eu tenho um time da A3 que está disputando uma competição lá, quando começa? Esse é o meu limite, porque eu não sei se esse clube, né, enfim, bateu ali, ele vai ter que começar jogos
né, depois lá do Campeonato Nacional. Então, nossa, mas é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça, muito exato. Quebra-cabeça, sim. É porque isso toda te condiciona, né? Te condiciona para você montar a tabela. Enfim, na pandemia, é o que você falou. O Dave lembrou bem aí. Caramba, eu achei que o campeonato não ia de verdade acabar, porque ele ficou tão apertado, né? Tão concentrado ali de datas que realmente a gente conversou. Eu fiz uma reunião com os capitães dos clubes, porque eles precisavam aceitar jogar fora do prazo regulamentar de descanso, né? Porque o regulamentar são 66 horas e eles jogaram cada 48 horas. Eles assinaram um documento, o sindicato participou, porque o sindicato tinha que estar de acordo para a gente poder entregar o campeonato. Falei, gente, é a única forma do campeonato acabar, porque você tem o Campeonato Brasileiro que começa, você tem data, né, para entregar o campeonato, né, para terminar. Puta, que quebra-cabeça. É um quebra-cabeça, sim. É porque a gente recebe porque o calendário nacional é FIFA, né, coloca lá as competições, aí vem UEFA, Comebol, aí CBF encaixa, o que sobra, sobrou 16 datas aqui. Então, federação, 16 datas aí para vocês montarem o campeonato de vocês. É assim que funciona. Entendi. E teve ainda o Palmeiras foi disputar o Mundial, né? Teve que mexer em data também esse ano, isso, né? Teve que antecipar o início do campeonato. Porque você tem tudo isso, né? Aí porque aí tem as competições continentais, né? No caso, aí tem os jogos do Mundial, ou seja, tudo isso impacta no calendário, né? E por isso que essa quantidade de jogos para Flamengo, Palmeiras, esses clubes que estão em várias... Tem a ver com sucesso também. Quanto mais você ganha, mais jogos, mais competições. Sim. Supercopa, Recopa, vai aumentando, né, o número de jogos.